Olá, turminha do segundo ano. A Pro vai pedir para vocês pegarem a apostila de História e Geografia para a gente dar continuidade e abrir na página 167. Vocês vão acompanhar a leitura e depois a Pro vai explicando as atividades que têm que ser feitas, tá bom? A cultura brasileira. Então tá aqui, ó, é essa página aqui, ó. As famílias trouxeram de seu país de origem sua cultura. O que é cultura? É um conjunto de hábitos e costumes de um povo. A cultura é formada por tudo aquilo que faz parte do dia a dia e da vida em grupo. Então vamos supor, vou dar um exemplo. Comida japonesa. Nossa, na sala eu lembro que um monte de criança gostava de comida japonesa, né? E aí é um costume, né? Isso é uma cultura. Cultura de quem? Dos japoneses, tá? Aí aqui continuando, ó. Isto é, a língua, os costumes, a culinária, que nem a Pro falou da comida japonesa, religiões, modos de falar, da mistura de todas elas surgiu a cultura brasileira. Observe na imagem abaixo alguns elementos da cultura dos povos que formaram a população brasileira. Então, se vocês forem lá em São Paulo, tem aqui, ó, o portal em estilo japonês no bairro da Liberdade, em São Paulo. Nesse bairro vivem muitos japoneses, chineses, coreanos e seus descendentes. Aqui, ó, já é a casa construída no estilo enxaimel, no estado de Santa Catarina. Esse tipo de construção é um exemplo da influência dos alemães na região sul do país. Agora aqui, ó. Templo muçulmano na cidade do Foz do Iguaçu, no Paraná, 2018. A cidade abriga a segunda maior colônia árabe do Brasil. A maior é da cidade de São Paulo. E aqui que todo mundo conhece, né? Que é a roda de capoeira, em Salvador, na Bahia. A capoeira foi criada pelos africanos e seus descendentes, que viviam no Brasil. Hoje, ela é muito praticada em todo o país. Viram? Lá na página 168. Você sabia? O movimento de chegada de estrangeiros ao Brasil ocorre ainda hoje? O Brasil recebe pessoas de vários países, como Haiti, Bolívia, Peru, Paraguai, Chile, Argentina, Portugal, Síria, Índia, China, Coreia do Sul e muitos outros. Tanto é que se vocês forem lá na cidade, tem um monte de coreanos, né? Quando nós vamos nas lojas, vocês podem perceber que tem bastante coreanos, aqueles de olhinho puxadinho assim que lembram um pouco de japonês, mas eles são coreanos. Esses estrangeiros são chamados de imigrantes. O que é imigrantes, Pro? Pessoas que vêm de outro país para o nosso. Em muitos lugares, feiras e festas são organizados para que todos possam conhecer melhor a cultura dessas pessoas. Então, cada um tem seu estilo, né? Que nem os italianos que é pizza. Lembra que a Pro falou lá? Dos japoneses, comida japonesa. Aí eles montam várias barraquinhas para conhecerem a cultura de cada país. Os imigrantes, ontem e hoje. Você conhece o Museu da Imigração do Estado de São Paulo? Ele está em um antigo edifício construído há mais de 100 anos como hospedaria para acolher os imigrantes de nacionalidades diversas. Na hospedaria, teve grande importância, pois recepcionava imigrantes e o ajudava a se integrar à sociedade brasileira. Então, quando eles chegavam aqui, o que fazia? O que essa hospedaria fazia? Ajudava eles a se... Como que eu posso falar para vocês?
a se acostumar com o ambiente do Brasil, com as pessoas, a familiarizar eles, tá bom? Então, ajudava eles a integrar na sociedade. Hoje, o acervo do museu preserva a memória dos mais de 2 milhões de pessoas que por ali passaram ao chegar ao Brasil. Então, aqui, ó, a fachada do museu, né, da imigração em São Paulo 2007. Então, essa é a frente do museu. E aqui, ó, é o interior do museu, é lá dentro, a parte de dentro da imigração em estado de São Paulo 2017. Então, aqui é a fachada, lado de fora, e aqui é o lado de dentro. Atividade. Então, vamos lá na página 170 e vamos fazer atividade agora. Em 2016, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo organizou a exposição Direitos Migrantes, Nenhum a Menos. O objetivo era mostrar que a migração é um direito humano e que os migrantes podem ter uma vida digna no lugar aonde chegam. Observe a imagem e faça o que se pede. Então, vamos lá fazer o que está pedindo aqui. Em sua opinião, o que os imigrantes devem receber ao chegar num país? Então, o que eles têm que receber quando chegam no país? Educação? Sim, né? Tem que ter educação. Tem que receber essa educação. Lazer? Sim, lazer também. Documentos? Sim, documentos também. Eles têm que ter trabalho? Tem que ter trabalho. Maus tratos? Não, maus tratos não. Vocês gostariam de chegar em outro país e ser maltratados? Não. Segurança? Sim, ter segurança. Violência? Não, jamais violência. Saúde? Sim, eles têm que ter direito à saúde. E discriminação? Também não. Eu não posso discriminar, tá? Aí o exercício 2, a Pro vai falar para não fazer. Por quê? Nós vamos fazer lá na frente para encerrar, para concluir toda essa apostila, que vai ser a maquete do índio e mais uma coisinha que a Pro vai pedir lá na frente, tá bom? Que é bem facinho de fazer, bem simples, é só recortar e colocar umas coisinhas lá dentro que eu vou pedir. Vamos continuar na página 171. Somos todos brasileiros. Muitas pessoas que moram no Brasil se mudam para outros lugares dentro do próprio país. Então, agora, nós vamos falar de migrantes. Não é imigração, agora é migrantes que saem dentro do nosso próprio país, do Brasil mesmo. Eu saio de um lugar e vou para um outro lugar, dentro do Brasil, sem sair para outro país. É por isso que diversas famílias brasileiras têm pessoas que vieram de regiões diferentes do Brasil. Olha lá, tá vendo? Eles não saem de dentro do Brasil, eles só mudam de um lugar para o outro. Essas pessoas são chamadas de migrantes. Os migrantes saem de seu local de origem e vão para outro, às vezes muito longe de onde nasceram e cresceram. As famílias de imigrantes levam com elas objetos pessoais e costumes. Ao chegar aos novos lugares, elas conhecem outros modos de vida. Com isso, a cultura brasileira se torna cada vez mais diversa. Aí aqui tá ó, uma imagem. Embarque de pessoas na rodoviária do Tietê, em São Paulo, 2017. Nas grandes cidades, é comum ver um movimento de pessoas que se mudam em busca de melhores oportunidades de vida e de trabalho. Então, é que nem os nordestinos, né? Se vocês forem em São Paulo, vocês vão ver muitas pessoas daquele lado que vieram para cá. Por quê? De oportunidade de trabalho, né? Para ter uma vida melhor. Então, eles trazem o costume deles também, de lá para cá. Cada cidade tem o seu costume, cada região tem seu costume. Aí vamos mais uma atividade. Leia os versos a seguir, eles são de um tipo de texto conhecido como repente. Repente de Francisco Paixão.
e vai de novo a São Paulo. Eu vou lhes dizer a verdade. Ele vai fazer partida, viajar para outra cidade. A saída de João aqui nos deixa saudade. João Mauro Barreto de Araújo, voz, viola e desafio, experiência de repentista e amante da cantoria nordestina. São Paulo, USP 2010. Aí aqui tá perguntando o quê? Agora responda. Para onde João vai? Para onde que João vai mesmo que falou lá no comecinho? E vai de novo a São Paulo. Então, para onde João vai? Para São Paulo. B. Qual é o sentido das palavras que deixaram de viver com João? Qual é o sentimento das pessoas que deixaram de viver com João? Então, qual é o sentimento das pessoas? Qual é o sentimento? O que ele sentia? O que deixou? Deixou o quê? Saudades. Então, tá aqui, ó. Então, ele foi para São Paulo e daí aqui fala, ó, na saída de João, aqui nos deixa saudade. Então, deixou o quê? Saudade. De acordo com o texto, João é um migrante paulista ou imigrante? Imigrante é de um país para o outro. Imigrante, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, dentro do nosso próprio país, dentro do Brasil mesmo. Então, ele é um migrante, tá? Ele é um migrante, certo? Olha lá, pronto, migrante. Vamos continuar a nossa leitura agora, lá na página 173. Muitas escolas brasileiras têm alunos migrantes de diferentes regiões do país. A seguir, leia um texto sobre uma dessas escolas. Na minha escola, todo mundo é igual. Olha lá. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir para frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre. Mas todas são importantes, como prata, ouro e cobre. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro, amazonense e goiano. Tem paulista e estrangeiros. Que bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil, sem o tal do preconceito. O que é o preconceito mesmo? Opinião negativa. É sem conhecimento sobre alguém ou alguma coisa. Então, muitas vezes eu falo de uma pessoa e nem conheço ela. Então, eu tô sendo o quê? Preconceituosa, né? E se eu ficar falando assim, aquela menina é gorda, ou aquela menina é magra, ou ela é baixa, ou é alta, que nem fala aqui, eu tô sendo preconceituosa, porque cada um tem o seu estilo, tá bom? Daí aqui a Rosana Ramos fala o quê? A Rosana é professora e tem 15 livros publicados no Brasil e no exterior. Entre suas paixões estão a escrita, a leitura e a educação. Então, ela que escreveu, ó. No poema está escrito, lá na minha escola, ninguém é diferente. Em sua opinião, as pessoas da escola do poema são iguais? As pessoas não são iguais, pois elas vieram de diferentes lugares e têm o seu jeito próprio de ser e de pensar. Então, elas não são iguais. Sublinhe no texto a frase que indica as origens dos alunos da escola. Então, aonde que tá? Quando eu começo a falar o nome, que eles são o quê? Que eles falam assim, ó, tem nordestino, sulista, carioca e mineiro, amazonenses e goiano. Tem paulista e estrangeiro. Grifa de vermelhinho essas palavrinhas, tá bom? Aí, por último, na página 174, nós vamos fazer aqui o 3. O que a autora afirma sobre todas as crianças da escola? Então, o que ela fala? Que
Todas são importantes, dependente de se ela é gorda, magra, alta, baixa, rica, pobre, não importa. Todas são importantes. Leia a história da senhora Dalva. Aí ela tá aqui, ó. Ela tá numa fazenda, ó. Minha família e eu sempre vivemos aqui na fazenda, e meus avós. Foi onde minha mãe nasceu e foi aonde eu nasci. Vivo neste lugar há 70 anos. Agora eu vou me mudar desta fazenda. Vou com meu filho para a cidade, onde ele trabalha e vive com a família dele. Vou sentir muita falta da fazenda, dos lugares por onde brinquei e onde cresci. Mas também sei que vai ser bom me mudar, porque vou ficar mais perto de minha família. Com isso, vou passar mais tempo com os meus netos e netas. Do que a história? Esse aqui não precisa fazer, tá? Nós só vamos conversar. Do que a senhora Dalva disse que vai sentir falta? O que ela vai sentir falta? Ela fala, o que ela vai sentir falta? Não é do lugar por onde ela brincou e cresceu? Que é da fazenda. Então ela vai sentir muita falta da fazenda, porque ali é onde ela cresceu, brincou, né? Ela fez várias coisas ali, então ela vai sair, é natural ela sentir falta, né? Então ela vai sentir falta da fazenda. Ela acha que vai ser bom ou ruim se mudar para a cidade? E por quê? O que vai ser, bom ou ruim? O que a Dalva pensou? Ela pensou que ela pensa que vai ser bom. Por quê? Ela vai ficar perto de quem? Não é da família e dos netos e netas? Então ela vai ficar muito feliz, ela vai sentir, ela tá sentindo que vai ser muito bom. Tá bom? Então tá aqui. Aí depois na próxima aula nós vamos concluir a apostila de história, tá bom? Beijo. Tô com saudade de vocês.